Neste vídeo nós continuaremos a nossa super revisão para o concurso do CAL Mato Grosso do Sul. E hoje nós veremos as leis 6766, 10.257 e 12.587. Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós veremos mais 3 legislações para nossa revisão para o concurso do CAL Mato Grosso do Sul. Veremos a Lei 6766, que disciplina o parcelamento do solo urbano. Veremos a Lei 10.257, mais conhecida como Estatuto das Cidades. E por último, mas nem de longe menos importante, veremos a Lei 12.587, que fala da Política Nacional da Mobilidade Urbana. Então, 3 leis basicamente de urbanismos hoje, né? Então vamos começar, gente. Começaremos pela Lei 6766. Primeira questão. Segundo a Lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, os loteamentos deverão atender ao longo de águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos. Será obrigatória a reserva de uma faixa não edificante de 5, 10, 15, 20 ou 25 metros. Está certo quem falou que a resposta é 15 metros, né? Letra C. 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. Próxima. Segundo a Lei Federal 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, os loteamentos deverão atender que as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. E os lotes terão área mínima D. Então aqui ele está querendo saber qual é a área mínima do lote. Essa questão despenca em prova, não tem como a gente fazer uma prova de arquitetura sem saber isso. Letra A, 150 metros e frente de 5 metros? Não, não são 150 metros, são 125 metros quadrados. Portanto, está errada. Letra B, 125 metros quadrados, até aí ok. E frente mínima de 6 metros? Não, a frente mínima é de 5 metros, portanto está errado também. A C está errada porque duplamente errada, né? 175 metros e 5 metros e meio, não também. Letra D, 150 metros, errado, e 6 metros, também errado. Então só sobrou a letra E, né? 125 metros e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Então é o seguinte, via de regra, o tamanho mínimo do lote é de 125 metros quadrados, né, de área mínima, e a frente mínima de 5 metros. Essa é a regra. Agora tem uma exceção, qual que é? Quando a gente estiver falando de conjuntos habitacionais, daí a lei específica vai determinar, porque pode ser menor que isso. Mas o geral é que sejam 5 metros de frente e 125 metros quadrados de área. Próxima questão. Tendo como referência a Lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, assinale a alternativa correta. Letra A. Considera-se loteamento a divisão de gleba em lotes destinados à edificação. Aí a gente para porque já começou errado, né? É a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação. Então aqui tá errado, tá? Letra B. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, até aí ok, com o aproveitamento do sistema viário existente, muito bem, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, ok, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Aqui nós já achamos o nosso gabarito, né? Letra B está corretíssima. Mas vamos ver o erro das outras, né? Letra C. Considera-se lote o terreno servido de toda a infraestrutura necessária, não, estrutura básica, portanto está errado, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Código de Obras Municipal. Não, definidos pelo plano diretor, então está duplamente errada, né? Letra D. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos mobiliários urbanos, não, pelos equipamentos urbanos, de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Então tá errado aqui mobiliários urbanos, tá? São equipamentos urbanos.
Vamos ver qual que é o erro da última, então, da letra E. O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo e de unidade imobiliária integrante de domínio de lotes. O que está errado aqui? Não é E de unidade, é ou. É uma coisa ou outra. Então, o lote ele poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Próxima questão. De acordo com o parágrafo único do artigo 3º da Lei 6766, dispositivo legal referente ao parcelamento do solo para fins urbanos, este não será permitido nas seguintes condições. Então, qual condição que não é permitido parcelamento do solo? Vamos ver. A. Quando o terreno estiver situado a menos de 200 metros à margem de um curso d'água utilizado para abastecimento hídrico de área urbana. A lei não fala nada disso, né? A 6766 pelo menos não fala nada disso, portanto não é o nosso gabarito. B. Quando o terreno apresentar condições geológicas que não aconselham a construção de edificações. Muito bem, isso está lá na lei, portanto é o nosso gabarito, letra B, mas vamos ver as outras. C. Quando for constatada a presença de sítios arqueológicos ou paleontológicos na área. Não. D. Quando a área apresentar declividade igual ou superior a 30%, não 20%, tá? Portanto está errado. E E, quando o terreno estiver em área considerada de risco para a segurança pública, como áreas próximas a presídios ou propriedade militar. A lei não fala nada disso, portanto também está errada. Então nosso gabarito é mesmo a letra B. E aqui eu preciso chamar sua atenção para o artigo 3º da lei, que fala justamente quando o parcelamento do solo não será permitido. Essas 5 situações aqui despencam em prova, as bancas adoram. Então, por favor, leia e releia várias vezes, tá? Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, não é 20% como dizia a questão lá. Em terreno onde as condições geológicas não aconselham a edificação, em área de preservação ecológica, tá? Decorem isso daí porque isso é muito importante. Próxima questão. De acordo com a Lei 6766, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, é correto afirmar que o loteador, após sua respectiva aprovação, deverá submeter o projeto de loteamento ou desmembramento ao registro imobiliário, sob a pena de caducidade, dentro do prazo de 15 dias, 30 dias, 60, 90 ou 180 dias. São 180 dias, tá? A alternativa correta é a letra E. Essa é uma questão que também as bancas amam, tá? Então grife aí no seu material. Próxima. A Lei 6766 estabelece que, antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, para o traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário. De acordo com essa lei, os municípios com menos de quantos habitantes poderão dispensar a fase de fixação de diretrizes. E a nossa alternativa correta é a letra D, 50 mil habitantes. Então, os municípios com menos de 50 mil habitantes estão dispensados dessa fixação de diretrizes, tá? Por favor, não vá confundir a fixação de diretrizes, que daí são 50 mil habitantes pelo menos, né? A partir de 50 mil habitantes, daquela que fala do plano diretor, né? Quantos habitantes o município tem que ter para ser obrigatório o plano diretor. E daí são 20 mil habitantes, como nós sabemos, tá? Não vá confundir isso. Próxima questão. Os espaços livres de uso comum, as ruas e praças. A. São de propriedade do loteador até a venda de todos os lotes. Errado. B. Poderão ser de propriedade dos adquirentes ou do município, a depender da vontade do loteador. Não. C. Mesmo após a aprovação do loteamento, devem ser alterados e transformados em lotes. Não. Letra D. Não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? É exatamente o que diz a lei, né? E a letra E, não podem integrar patrimônio do município nos casos de que decorrerem de parcelamento do solo implantado não registrado. Não, a lei não fala nada disso, né? Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Próxima. De acordo com a Lei 6766, parcelamento do solo urbano, não será permitido parcelamento do solo, além de outros em, mais uma vez, né? Quando que não será permitido parcelamento do solo? Vamos ver. 1. Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Muito bem.
Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados, também está certo. 3. Áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Ok, as 3 estão corretas, né? Então, portanto, o nosso gabarito é a letra D, todos os itens. Mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma hipótese em que caberá ao Estado disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos. Vamos lá. A. Quando os loteamentos ou desmembramentos forem localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção a mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Muito bem, parece que nós já achamos o nosso gabarito, né? Vamos ver as outras questões. Quando os loteamentos ou desmembramentos forem localizados em municípios de grande porte, não, em regiões metropolitanas, está errado. Quando os loteamentos ou desmembramentos forem localizados em área superior a 1.000 metros quadrados, não, a 1 milhão de metros quadrados, está errado. E a D, quando os loteamentos ou desmembramentos forem localizados em áreas definidas pela legislação municipal como regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas. A alternativa errada também porque, parágrafo único aqui. No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberá à autoridade metropolitana e não ao Estado, tá? Última questão. Tendo em vista o que dispõe a legislação que disciplina o parcelamento do solo urbano, pode-se corretamente afirmar que os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos dos loteamentos, então vamos completar, não poderão ter sua destinação alterada no caso de desistência do loteador. Desde a data da implantação do loteamento, passam a integrar o domínio do município. Não poderão ter a sua destinação alterada pelo loteador desde a aprovação do loteamento, salvo no caso de anulação da licença. Não. Poderão ser alterados no caso de caducidade da licença. Achamos a nossa resposta, né? Letra D. E, desde a data do registro, passam a integrar o domínio do Estado. Também está errado. Então, olha o que diz o artigo 17 aqui, Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23 desta lei. Por isso que o gabarito da nossa questão era mesmo a letra D. Falamos da Lei 6766 e agora vamos falar do Estatuto das Cidades, Lei 10.257, que dispensa em provas de arquitetura, né? Vamos começar com a primeira questão. O Estatuto das Cidades estabelece instrumentos da política urbana, entre os quais consta o procedimento pelo qual o poder público retira compulsoriamente de seu dono a propriedade de certo bem móvel ou imóvel, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, adquirindo para si em caráter originário, mediante justa e prévia indenização. Esse procedimento denomina-se A. Servidão administrativa? Não. B. Concessão de direito real de uso? Não. C. Uso capião especial de imóvel urbano? Não. D. Desapropriação, né? É o nosso gabarito. E a letra E, direito de preempção, também não é isso, tá? E por que não é direito de preempção? Porque o direito de preempção é quando o poder público ele tem preferência na aquisição do imóvel, tá? Aqui ele está retirando o imóvel contra a vontade da pessoa, é compulsoriamente. Tanto é que ele vai ter que indenizar depois, tá? Por isso que é a desapropriação. Próxima questão. Segundo a Lei 10.257, que estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, o plano diretor é obrigatório para cidades. Com mais de 10 mil habitantes? Não, com mais de 20 mil habitantes, está errado. 2. Integrantes de regiões metropolitanas e áreas rurais. Áreas rurais, não, errado também. 3. Integrantes de áreas de especial interesse turísticos, ok, tá certo. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Muito bem, tá certo.
E as 5, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades sem impacto ambiental, não é com impacto ambiental, né? Portanto, só 3 e a 4 que estão corretas. Letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. A Lei 10.257 estabelece diretrizes gerais da política urbana. Sobre esse assunto, direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para as seguintes situações, exceto execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, ok. Regularização fundiária, ok. Criação de unidades industriais em zona rural, aí tá errado, é o nosso gabarito, né? E a D, constituição de reserva fundiária, também está dentro da lei. Então a única que não é citado pela lei é a letra C, criação de unidades industriais em zona rural. Próxima. A respeito da Lei 10.257, assinale a alternativa correta. A. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-os para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, né? Mesmo sendo proprietário de outro imóvel. Aí o finalzinho matou a questão, tá errado, né? É desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. B. A lei municipal que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos, não a cada 20 anos, está errado também. C. Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em dinheiro. Não, com pagamentos em títulos da dívida pública, né? Resgatados em até 10 anos, se eu não me engano. Tá errado. Letra D só pode ser o nosso gabarito, né? O direito de preempção poderá ser exercido, entre outras situações, quando o poder público necessitar de áreas para a criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. Muito bem, é o nosso gabarito, letra D. Mais uma questão. De acordo com a Lei 10.257, o instituto que confere ao poder público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares é denominado direito de preempção, né? Preferência, preempção. É a nossa alternativa, letra A, é o gabarito. Mais uma. A respeito da Lei 10.257, Estatuto das Cidades, assinale a alternativa correta. A. As cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico são obrigadas a ter plano diretor. Muito bem, já achamos o gabarito, né? Letra A. Vamos ver o erro das demais. B. A lei municipal que instituir o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 15 anos. Não, a cada 10 anos. C. Não se admite em quaisquer hipóteses a aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, progressivo no tempo mediante a majoração de alíquota. Permite sim, né? Então está errado a letra C também. E a letra D, o plano diretor instituído mediante decreto municipal? Não, não é instituído através de decreto municipal, está errado, né? É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, nosso gabarito é a letra A, que é a única correta, né? As cidades integrantes de áreas de especial interesse turístico são obrigadas a ter o plano diretor. Próxima. A Lei 10.257 traça as diretrizes gerais da política urbana. Assinale a alternativa correta sobre o que tal legislação dispõe sobre direito de superfície. Vamos lá. A. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície de seu terreno apenas por tempo indeterminado. Não pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado também. Tá errado. B. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. Muito bem, é o nosso gabarito, né? Letra B. Vamos ver o erro das demais. C. A concessão do direito de superfície é exclusivamente onerosa. Não, pode ser onerosa, mas também pode ser gratuita. D. O direito de superfície não pode ser transferido a terceiros. Pode sim. E E. A morte do superficiário extingue o direito de superfície, que é intransmissível a seus herdeiros. Não, ele é transmissível sim. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Última. Com relação ao uso capião urbana, é incorreto afirmar: A. A área a ser usucapida deve ser de até 350 metros quadrados. Aí nós já achamos o gabarito, né? Porque a área tem que ser de até 250 metros quadrados. Errado, a alternativa A é o gabarito, mas vamos ver agora as outras, né? B. O possuidor de área não poderá ser proprietário de nenhuma outra área urbana ou rural. Certo. O possuidor deve utilizar a área para sua moradia. Certo também.
O possuidor deverá exercer a posse por 5 anos ininterruptamente sem oposição. Muito bem. E a letra E, o possuidor poderá ser casado e deve utilizar a área como moradia sua e de sua família, se for o caso. Muito bem. O nosso gabarito é a letra A, que é a única que está incorreta. Acerca das disposições da Lei 12.587 sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, leia o artigo 4º abaixo. Então vamos lá. Conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Estamos falando aqui do transporte urbano, né? Essa é a definição de transporte urbano, letra B é o nosso gabarito, porque as outras falam em transporte motorizado, transporte coletivo e mobilidade urbana. Mas vamos continuar, ó. Condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. É a definição de mobilidade urbana, né? E aqui você não pode errar isso daqui, porque a definição de mobilidade urbana é extremamente importante para a sua prova, tá? E a última, ó, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. Falou em autonomia, falou em acessibilidade, né? Então, o nosso gabarito é realmente a letra B. Próxima. Sobre os critérios mínimos para a elaboração do Plano de Mobilidade Municipal previstos na Lei 2.587, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano e não motorizado, ok? Prestar direta, indiretamente ou por gestão associada os serviços de transporte público urbano, que tem caráter essencial, ok também? E a 3, capacitar pessoas e desenvolver as instruções vinculadas à política de mobilidade urbana do município. As 3 estão corretas, né? Então, nosso gabarito é a letra C. Próxima. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar diretrizes estabelecidas pela Lei 12.587. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diretrizes. Então vamos ver qual que é a diretriz, né? A. Fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação. Parece que nós já achamos o gabarito, né? A letra A, mas vamos ver as outras, ó. B. Acesso desigual aos transportes públicos? Não, né? Estabelecimento de patamares máximos de qualidade? Não, você pode até ter patamar mínimo de qualidade, mas máximo não. E a D, proibição de fontes alternativas ou complementares. Não, imagina, pelo contrário, né? Fontes alternativas ou complementares são sempre muito bem-vindas. Então, o nosso gabarito é a letra A. Próxima questão. A respeito da Política Nacional de Mobilidade Urbana, assinale a alternativa que apresenta corretamente um de seus objetivos. Vamos lá. Favorecer o transporte aquaviário? Não. Garantir a ampliação de rodovias para favorecer veículos automotores? Não. Valorizar o trabalho à iniciativa privada? Não. E a letra D, consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana, né? O nosso gabarito, né? A letra C não é, porque ele fala, ó, valorizar o trabalho até aí ok, mas a iniciativa privada, ele tá colocando uma coisa em detrimento da outra, por isso que está errado, tá? Nosso gabarito, letra D. Próxima. A Lei 12.587 institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecendo princípios importantes dessa política. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então vamos lá. Preferência no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros aos que necessitem de veículos automotores. Falou em preferência, cai fora, tá? B. Livre distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços, de modo a favorecer a construção de rodovias. Favorecer a construção, não. C. Desenvolvimento sustentável das cidades, ok, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Muito bem, é o nosso gabarito, né? E a letra D, acessibilidade direcionada. Não, não é direcionada, portanto o gabarito é realmente a letra C. Próxima. Segundo a Lei 12.587, o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto A. Organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de passageiros e cargas no município. Muito bem, parece que é o nosso gabarito, né? Mas vamos ver os erros das demais, né? B. De serviços de transporte de passageiros geridos pelo governo federal, não. C. Integrado pela cadeia logística vinculada à operação intermodal do transporte de bens voltados à exportação, a lei não fala nada disso.
T, logístico formado pelos sistemas de transporte de bens e serviços vinculados aos centros de consumo regional, não. E a E, de toda a infraestrutura de terminais de transporte urbano que integram os passageiros em regiões metropolitanas. Não. A letra A é o que diz realmente a lei, né? O caput da lei, portanto é o nosso gabarito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa revisão para o CAL do Mato Grosso do Sul e até o próximo vídeo!